Num mundo construído para quem vê, como se lê o conhecimento? Como se toca a liberdade? Durante séculos, a visão foi a única chave para o conhecimento. Livros, mapas, sinais. Tudo dependia dos olhos. Para milhões de pessoas, aprender era um ato de dependência. O saber era um privilégio transmitido pela voz de outros. A exclusão não era uma maldade calculada, mas uma barreira invisível, tecida na própria estrutura da sociedade. Acreditava-se, de forma equivocada, que sem a visão, a mente não poderia alcançar as complexas abstrações da matemática, da filosofia ou da ciência. O mundo das ideias parecia fechado. As tentativas de criar uma leitura tátil eram raras e ineficazes. Letras de madeira, grandes e desajeitadas, ou caracteres costurados em tecido eram difíceis de produzir e ainda mais difíceis de decifrar. A educação para pessoas com deficiência visual era um labirinto de limitações, onde cada passo era lento e cada conquista monumentalmente difícil. A história que mudaria esse paradigma começa em Coupvray, uma pequena cidade francesa, no início do século XIX. Lá, em meio ao cheiro de couro e ao som das ferramentas, vivia um menino curioso, chamado Louis Braille. Filho de um artesão, seu mundo era tátil, cheio de texturas, formas e objetos para explorar. Aos 3 anos, um acidente na oficina de seu pai mudou para sempre sua forma de perceber o mundo. Uma sovela, a mesma ferramenta que um dia inspiraria sua maior criação, feriu um de seus olhos. A infecção que se seguiu acabou por comprometer a visão de ambos. O mundo de luz e cores deu lugar a um universo de sons, cheiros e sensações táteis. Mas a escuridão não apagou sua curiosidade. Pelo contrário, ela a aguçou. Com o apoio incansável de seus pais, que se recusaram a ver a deficiência como um fim, Louis aprendeu a navegar em seu novo mundo. Eles o ensinaram a ler usando pregos cravados em tábuas de madeira, formando letras. Era um método rudimentar, mas que plantou uma semente poderosa, a de que o conhecimento poderia, sim, ser tocado. Aos 10 anos, a busca por uma educação formal levou Louis ao Instituto Real para Jovens Cegos. Em Paris, a instituição, embora pioneira, era um reflexo das limitações da época. O método de ensino principal usava livros com letras latinas enormes, impressas em relevos sobre papel grosso. Ler uma única frase era um processo lento e frustrante. Os alunos passavam os dedos sobre as formas complexas das letras, tentando decifrar uma a uma. Escrever era praticamente impossível. A biblioteca da escola tinha apenas alguns volumes, pesados e caros de produzir. A autonomia intelectual era um sonho distante. Diante dessa realidade, a inquietação de Louis Braille crescia. Ele via seus colegas, tão inteligentes e ávidos por aprender quanto ele, presos a um sistema que mais limitava do que libertava. A educação, que deveria ser uma porta para o mundo, parecia mais um corredor estreito e sem saída. Ele sabia que precisava haver uma forma melhor, mais simples, mais rápida, uma forma que permitisse não apenas ler, mas também escrever. As grandes inovações raramente nascem do conforto. Elas surgem da necessidade, da frustração, da recusa em aceitar um limite como destino. A virada na vida de Louis Braille e na história da inclusão veio de um lugar inesperado. O exército. Ele ouviu falar de um sistema de escrita noturna desenvolvido por Charles Barbier, um capitão de artilharia. O código, projetado para que soldados pudessem ler mensagens no escuro sem acender luzes, usava uma matriz de 12 pontos em relevo para representar sons, não letras. O sistema de Barbier era complexo e fonético, o que o tornava impreciso e difícil de aprender. Mas para o jovem Louis, a ideia central era revolucionária. A informação podia ser codificada em simples pontos. Ele dedicou os anos seguintes, ainda adolescente, a aprimorar e simplificar essa ideia. Trabalhando incansavelmente, ele testou, errou e refinou. Sua genialidade foi perceber que a ponta do dedo humano consegue identificar um padrão completo de uma só vez, sem precisar se mover. Ele reduziu a matriz de 12 para apenas 6 pontos, dispostos em 2 colunas de 3. Nascia a célula Braille. Com essa célula de 6 pontos, era possível criar 64 combinações diferentes, o suficiente para representar todas as letras do alfabeto, números, sinais de pontuação,
e até mesmo notas musicais. Era um sistema lógico, eficiente e infinitamente versátil. Aos 15 anos, Louis Braille havia criado um alfabeto completo. Um sistema de comunicação que colocava o poder da leitura e da escrita literalmente na ponta dos dedos. Mas toda grande ideia enfrenta resistência. E a genialidade de Braille não foi exceção. Quando ele apresentou seu sistema aos diretores do instituto, a resposta foi ceticismo e indiferença. Os professores, acostumados aos velhos e caros livros em relevo, viam o novo código como uma ameaça. Eles argumentavam que o sistema de pontos criaria uma separação ainda maior, um gueto intelectual, já que as pessoas que enxergavam não poderiam lê-lo facilmente. A ironia era imensa. A ferramenta criada para a inclusão era acusada de promover a exclusão. Por trás dessa resistência, havia um medo profundo da autonomia. O sistema Braille permitia que os alunos escrevessem, tomassem suas próprias notas, trocassem mensagens secretas. Ele lhes dava uma privacidade e uma independência que a estrutura paternalista da época não estava pronta para conceder. Por anos, o sistema foi proibido no instituto, mas a revolução já havia começado. Louis, agora professor, ensinava seu método secretamente aos alunos nos corredores e pátios. A semente da autonomia, uma vez plantada, não podia mais ser contida. Sem alarde, sem reconhecimento oficial, uma revolução silenciosa se espalhava de mão em mão. Os alunos que aprenderam o C com Louis Lavarimono para fora dos muros do instituto. A eficiência do sistema era inegável. Enquanto um livro em relevo tradicional era um volume pesado e caro, o mesmo texto em Braille podia ser produzido de forma mais rápida e barata. A alfabetização entre as pessoas com deficiência visual começou a crescer exponencialmente. Pela primeira vez, elas podiam ler romances, tratados de ciência, partituras musicais. A música em particular foi uma área transformada. Braille, um talentoso organista, desenvolveu uma notação musical completa em seu sistema, abrindo as portas das salas de concerto e das igrejas para uma nova geração de músicos. A autonomia intelectual deixou de ser um sonho. Bibliotecas acessíveis começaram a surgir. O conhecimento, antes um rio distante, agora fluía diretamente para as mentes ávidas por aprender. O mundo das ideias estava, finalmente, ao alcance de um toque. A revolução não foi transmitida por decretos, mas pela sua própria utilidade, provando que a melhor tecnologia é aquela que responde a uma necessidade humana real. O impacto da criação de Louis Braille só foi plenamente reconhecido após sua morte. 2 anos depois de seu falecimento, em 1854, a França finalmente adotou o Braille como o sistema oficial de comunicação para pessoas cegas. A partir daí, sua invenção cruzou fronteiras, oceanos e culturas. Hoje, o sistema Braille é um padrão universal, adaptado para dezenas de idiomas em todo o mundo. Ele está em embalagens de remédios, em botões de elevadores, em cardápios de restaurantes e em placas de sinalização. Mas seu legado vai muito além dos pontos em relevo. Na era digital, o espírito de Braille vive em tecnologias assistivas. Linhas Braille eletrônicas conectadas a computadores e smartphones atualizam informações em tempo real, dando acesso instantâneo à internet, a e-mails e a livros digitais. Leitores de tela transformam texto em voz, ecoando a antiga tradição oral, mas agora com a autonomia do indivíduo no controle. O Braille não é apenas um código, é a base filosófica sobre a qual se constroem políticas modernas de acessibilidade. Um símbolo universal de que o acesso à informação é um direito humano fundamental. A jornada de Louis Braille, de um menino curioso em uma oficina a um revolucionário silencioso, nos deixa uma lição profunda. A inclusão não é um ato de caridade nem um favor. É um projeto de sociedade. É um ato de design consciente. É a decisão coletiva de construir um mundo que funcione para todos, não apenas para a maioria. A história nos mostra que as barreiras mais difíceis de derrubar não são as físicas, mas as que estão em nossas mentes. A verdadeira inovação nasce quando paramos para ouvir as necessidades daqueles que vivem a exclusão no dia a dia. A tecnologia, quando guiada pela empatia, não é apenas uma ferramenta, ela é uma força poderosa para a justiça.
capaz de corrigir desigualdades que antes pareciam intransponíveis. A escuridão que envolveu a vida de Louis Braille não o limitou. Pelo contrário, iluminou um caminho para milhões. Ele nos ensinou que às vezes é preciso fechar os olhos para enxergar com mais clareza. Se esta história ampliou sua visão sobre inclusão, tecnologia e o poder de uma única ideia para transformar o mundo, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos as histórias que moldaram a nossa sociedade. Obrigado por assistir.